Olha só, mudando de assunto, a inteligência do Reino Unido afirma que houve um ataque considerado chave, realizado pela Ucrânia. Segundo eles, os ataques ucranianos direcionados contra altos comandantes militares russos têm surtido efeito recentemente. Aqui a gente comentou sobre um caso grave envolvendo o general Mikhail Gudkov, que era o comandante-chefe da Marinha Russa desde março de 2025, e agora, no último dia 2 de julho, ele foi eliminado. Foi um ataque na região de Kursk, onde não só mataram o general, como também outros oficiais. Ele foi um dos mais altos comandantes eliminados pela Ucrânia dentro de uma estratégia que eles seguem desde o início do conflito. Desde o começo ficou claro, a força do chamado urso russo de um país que é uma potência militar nunca seria comparável à da Ucrânia. Eles sempre souberam disso. Com certeza. A Rússia tem mais soldados, mais recursos, muito mais orçamento. E suas próprias fábricas de armamentos. Eles têm fábricas, escolas militares, universidades. Tudo isso há muito tempo. Nós sabíamos disso, mas a Ucrânia também sabia. E a pergunta foi, como podemos desorganizar esse poder? No fim das contas, a Ucrânia tem experiência em inteligência, afinal também fazia parte da antiga União Soviética. Eles têm conhecimento, experiência e treinamento militar. Então decidiram, vamos direto nas lideranças. Porque não dá para enfrentar todas as tropas, mas dá para derrubar os chefes. Se você for preciso o suficiente, cortando as lideranças, o exército adversário fica desorganizado e não consegue operar direito. Isso começou desde o início. Eles tinham atiradores de elite especializados em eliminar comandantes. E como a Rússia mandava, e ainda manda, muitos recrutas novatos, quando os chefes são eliminados, esses soldados não sabem o que fazer. Ou eles se rendem ou recuam. E às vezes, quando tentam recuar, são alvejados pelos próprios russos. Ficam literalmente entre a cruz e a espada. Por isso a linha de frente tem sido tão difícil para eles, porque a estratégia é atacar diretamente os líderes. Essa morte do general, segundo a própria inteligência britânica, está atingindo diretamente o coração do comando russo nas linhas de frente. De acordo com o Reino Unido, com a morte de Gudkov, o avanço russo na região de Sumy desacelerou. E essa é uma região estratégica para a Rússia, uma região que já foi deles e que depois perderam. E assim, Gudkov se tornou o segundo general russo de alta patente a morrer em 2025. O quinto nos últimos 12 meses e o 16º desde o início da invasão, lá em 2022. Ou seja, já perderam muita gente. E além disso, é provável que a perda desses oficiais de alta patente tenha enfraquecido o comando e o controle de várias partes das Forças Armadas russas. Afinal, quando você chega nesse nível, você já conquistou o respeito dos seus soldados? Colocar alguém novo no lugar não é tão simples assim, certo? É uma missão complicada. Quer dizer, sinceramente, eu não vejo como a Ucrânia teria conseguido avançar se não fosse pela inteligência, se não fosse por essas estratégias. Seria quase impossível ou, no mínimo, muito difícil. É, claro, contando também com a artilharia e munições que chegaram do Ocidente, o que foi fundamental. Caso contrário, teria sido muito complicado. Mas deu certo. De um jeito ou de outro, o fato é que deu certo. E deu tão certo que até a inteligência do Reino Unido reconheceu. Veja só, no início, o próprio pessoal do Reino Unido chegou a dizer para o Zelensky: sabe de uma coisa? Você já perdeu. Vai ser muito difícil vencer. É melhor vir para cá, a gente te dá refúgio e tenta resolver tudo de forma diplomática, porque a Ucrânia está perdida. Essa foi a conversa dias antes da guerra começar. E mesmo depois do ataque, eles repetiram a oferta. Mas Zelensky respondeu: não, já temos nosso plano. E era verdade. Eles tinham um plano. E a guerra continua até hoje. Aquela frase clássica, né? Não preciso de uma carona, preciso de armas. Exatamente. E é isso. A guerra na Ucrânia continua até agora. Mas vamos para outros assuntos importantes. Já que tocamos nesse tema, logo vamos falar do que está acontecendo no Texas, que também está pesado, e em outras partes do mundo. Mas só para concluir, as forças ucranianas teriam atacado a base aérea de Borissoglebsk, considerada a principal base dos aviões de combate russos. Aviões como o Su-34, o Su-35S, o Su-30SM, entre outros. O ataque, segundo relatos, aconteceu hoje, quer dizer, ainda é sábado para nós. Estamos já finalizando. Enquanto a Rússia segue atacando a Ucrânia com drones,
a Ucrânia atacou essa base, conhecida justamente como a principal base dos aviões de combate russos. Exatamente, a principal base dos aviões russos, como disse o Pepe, o Sukhoi 34, o 35S e o 30SM. Isso foi divulgado no Facebook do Estado-Maior-General, onde informaram que o ataque atingiu um depósito que guardava bombas planadoras, um avião de treinamento e, possivelmente, outras aeronaves. As autoridades russas não comentaram o caso, o que é bastante comum, mas esses ataques às bases aéreas russas têm um objetivo muito claro, que é justamente reduzir os ataques aéreos contra a Ucrânia. A gente viu aquele ataque conhecido como Teia de Aranha, que foi impressionante e onde destruíram vários bombardeiros. Exato. E como a Marcela bem lembrou aqui, já são 3 anos de guerra e, pelo visto, vai chegar facilmente aos 4. Ou seja, isso não vai acabar antes de fevereiro de 2026. Ou seja, não dá para ver como isso vai terminar, pelo menos não antes dessa data. Então, facilmente essa guerra vai completar 4 anos. Exatamente. Já disseram vários tenentes dentro do Congresso que os ucranianos dificilmente vão se render. Mesmo sem o apoio dos Estados Unidos, eles continuariam lutando, não desistiriam. E claro, Vladimir Putin tem o objetivo bem claro de tomar toda a Ucrânia. Ele mesmo já disse isso várias vezes, assim como outros membros do governo russo, que a Ucrânia é um assunto interno. Eles mudaram a narrativa e agora dizem que é um problema interno da Rússia. Sim, ou seja, eles já enxergam a Ucrânia praticamente como território deles. Sim, eles já afirmaram isso. Um abraço para toda a comunidade. Adrian Gilberti, como você está? Um abraço, saudações para toda a comunidade da Espanha. Beatriz Álvares, como você está? Muito obrigado a toda a comunidade que tem nos enviado mensagens. Saudações para o Zapatea Plus, um grande abraço para vocês aí em Guadalajara. Vamos mudar de assunto e falar de outros temas importantes também. Olha, tem várias questões muito sérias acontecendo no Texas. Tem uma atualização sobre o caso, onde a situação foi super trágica. Vale lembrar rapidamente o que aconteceu, Choveu tanto que em apenas 45 minutos, o nível do rio Guadalupe subiu 8 metros lá no Texas. 8 metros em 45 minutos? Ou seja, quando as pessoas foram chamar os socorristas, o rio já tinha subido 8 metros. Inacreditável! Além disso, em apenas 3 horas, choveu o equivalente a 3 meses de chuva típica dessa época do ano. Foi um temporal impressionante. E justamente nessa região havia 800 crianças acampando. Era verão, então é normal que elas estivessem acampando, Talvez fossem escoteiros ou algo parecido. Era um acampamento cristão? Era algo cristão. Mas eram 800 crianças, certo? Crianças mesmo? 800, segundo o número que eu tenho. Mas também vi relatos falando em 700 ou 750, ou seja, varia um pouco, mas estavam entre 700 e 800 crianças lá. Então, no meio disso tudo, eles foram pegos por uma chuva extremamente forte. Mesmo acompanhando a previsão, ninguém imaginava. Você olha, vê uma nuvem no céu e pronto. Mas não era um furacão, Quer dizer, é algo muito difícil de prever. E de repente, agora já temos quantas vítimas confirmadas? O último relatório aponta pelo menos 43 mortos, sendo 15 menores de idade. E, segundo as informações, Eli Leita, que é o xerife do condado, informou que entre essas vítimas, 5 adultos e 3 crianças ainda não foram identificados, ou seja, não se sabe quem são. Ainda há pelo menos 27 meninas do acampamento Mystic. Do acampamento? Desse acampamento cristão que seguem desaparecidas? 20 quantas? 27, ainda são 20. 27 meninas? Meninas? 27 meninas desaparecidas, além das 43 vítimas já confirmadas. E há relatos de 2 garotas mexicanas. 2 adolescentes mexicanas que estavam lá. Sim, 2 jovens mexicanas de 19 anos que estavam responsáveis por cuidar das crianças menores. Entendi. E elas contam que de repente começou a chover muito forte, a ponto de faltar energia elétrica. Elas começaram a procurar todas as meninas que estavam em risco e as levaram para uma cabana. Era a cabana mais alta que elas acreditavam ser a mais segura. Certo. Elas escreveram o próprio nome nos braços das crianças, com alguma identificação caso algo acontecesse. 20 meninas foram resgatadas, mas a situação foi muito complicada e as equipes de resgate demoraram a chegar.
Que situação desesperadora. E como chegar até lá? Quer dizer, tudo bem, te avisam. Olha, tem 800 crianças lá, mas como você chega até elas? Quando um rio sobe 8 metros, não tem como passar. Deve ter sido uma situação desesperadora. E esses fenômenos, bom, quantos anos a gente já comenta isso, né? Mas esses fenômenos já vinham sendo alertados há muito tempo. Quer dizer, hoje, olhando o clima na média mensal ou trimestral, não se percebe o efeito real que uma chuva tão intensa pode causar em apenas 3 horas. Essa chamada chuva repentina está sendo muito estudada, porque não acontecia antes com essa magnitude. Sim, chuvas fortes sempre existiram, mas eram aquelas chuvas do século, como a que aconteceu na China há uns 2 ou 3 dias. Impressionante. A chuva do século está se tornando cada vez mais comum. Chuvas repentinas e intensas acontecendo com mais frequência. De repente, a cada 2 ou 3 anos, em certas regiões acontece algo surpreendente, como no Missouri no ano passado, onde uma chuva parecida matou 24 pessoas, deixando todo mundo chocado. Como é possível que numa chuva... Ah, sim, lembro. Lembra, como pode numa chuva, ainda no governo Biden, tanta gente ter morrido? Quer dizer, num furacão, quando morrem 3 ou 4 pessoas, já é muito... E ali foram 24. Agora, dessa vez, 47 vítimas, e provavelmente sejam ainda mais, né? Exatamente. Alguém aí perguntou quanto ganha a presidenta do Peru, mas precisa colocar em soles, né? Que é a moeda usada no Peru. Seriam 35.658 soles. Certo? Convertendo para dólares para facilitar, dá algo em torno de 10 mil dólares arredondando. Certo. Então ganha mais? Ganha mais do que a presidenta do Peru, do que a do México e vários milhares de dólares a mais. Olha só. Olha só. É, Agora eu também fiquei pensando, será que o que aconteceu no Texas foi por falta de informação? Porque não vimos nenhum relatório apontando que uma chuva tão forte estava por vir. Talvez seja falta de orçamento da NOAA. é que tinha aquele alerta típico dizendo vai ficar intenso, mas nada além disso. Nada nesse nível. Nada nesse nível, exatamente. É como aconteceu lá em Valência também, tipo, Mas em Valência realmente houve alerta. sim, só que não foi um alerta de evacuação, foi mais leve. Então pode ser isso, né? Dizem, as tempestades serão fortes. Sim, mas quase toda tempestade vem com esse tipo de alerta, né? Então acaba gerando um excesso de confiança. E às vezes as pessoas nem conhecem bem as áreas que costumam alagar naquela cidade. Sim, por exemplo, os rios sempre enchem, né? Se o acampamento estava perto do rio, alguém deveria ter avisado. É, Ainda mais considerando que eram só crianças. sim, tipo, como ninguém percebeu isso, eles vão ter que investigar, porque não dá para cortar orçamento em algo assim. Ainda mais sendo uma potência como os Estados Unidos, não dá para economizar nesses orçamentos na NOAA, no Centro de Alerta de Furacões. É preciso ter verba para investir, para que os meteorologistas estejam focados no trabalho de evitar esse tipo de tragédia. Porque senão, não dá para esperar que os bombeiros e equipes de emergência adivinhem quando algo vai acontecer. Eles precisam de alguma base. Sim, claro. Então, tá complicado. Vamos seguir para outros assuntos. Vamos para os comentários? Vamos para os comentários.